Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de operador de empilhadeira. Nesse encontro eu quero tratar com vocês a respeito da espinha dorsal do curso. É a base. Se você entender esse episódio, se você entender esse capítulo, eu tenho certeza que praticamente você não vai cometer nenhum equívoco, não vai acontecer nenhum acidente. E qual que é ele, Rodrigo? Ora, eu quero falar com você sobre o princípio do equilíbrio, a capacidade residual. Muitos acidentes acontecem por inobservância, por deixar de prestar atenção ao equilíbrio da máquina. O que a gente precisa entender? Que o princípio que vigora na empilhadeira chama-se, questão de prova. Vai ter prova. Vai ter prova. Princípio da gangorra. Por que isso, Rodrigo, princípio da gangorra? Princípio da gangorra porque você vai começar a perceber que a empilhadeira funciona muito semelhante a uma gangorra. São pesos e contrapesos. Você já parou para pensar? Já parou para analisar? Ou já chamou a sua atenção o fato da empilhadeira ter a roda maior na frente? Por que será que isso acontece? Isso acontece justamente porque a roda da frente é como se fosse o eixo, se fosse o ponto de equilíbrio da gangorra. E como é que funciona? Aprender a respeito da física das empilhadeiras é vital para ser um operador bem treinado e seguro. Muitas pessoas não percebem que uma empilhadeira descarregada fica deliberadamente desequilibrada. A carga fornece equilíbrio da frente para trás, permitindo assim que a empilhadeira realize seu trabalho. Nós temos a capacidade da empilhadeira. E isso muda. Por quê? A depender do tamanho da empilhadeira. Nós temos empilhadeiras pequenas. Nós temos empilhadeiras que trabalham em aeroportos. Nós temos empilhadeiras ainda maiores que trabalham em portos. Então, empilhadeira tem capacidade, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Presta atenção nisso. Você não pode simplesmente colocar o peso que você acha que deve colocar e bater no peito e sair. Você precisa primeiro entender se a empilhadeira é adequada para a atividade que você vai realizar. Para entender a estabilidade da empilhadeira, você tem de entender alguns termos importantes. O primeiro é fulcro. Este é o ponto de apoio, ou pivô, no qual dois pesos se equilibram. Uma gangorra equilibrada apoiada em um suporte fica equilibrada no seu ponto de apoio, ou fulcro. Para funcionar, uma empilhadeira deve equilibrar o peso da carga na frente e seu próprio peso na parte traseira no seu fulcro, as rodas dianteiras. Faz parte da análise de riscos. Muito bem, mas aí também não se esgota, não termina. Eu sei qual que é a capacidade da empilhadeira e eu vou colocar um peso ali e vai dar certo. Também não é assim que funciona. Também não é assim que funciona. Porque essa capacidade, chama-se capacidade residual, e esse equilíbrio, ele modifica constantemente. E eu sei que você quer perguntar. Por quê? Ora, porque a depender do tamanho dessa carga, da dimensão da carga, a depender do peso dessa carga e mais, a depender da altura que você leva a carga. Se você colocar a capacidade da empilhadeira, o telefone está tocando. É brincadeira, né? Se você colocar a capacidade da empilhadeira com o máximo da carga, e continua. Se você colocar a capacidade da empilhadeira, capacidade de carregamento dela, com o máximo de peso, tudo bem. Mas sabe o que vai acontecer? A hora que você levar esse peso, você vai desequilibrar. Tem que existir uma folga. A própria máquina já trabalha com uma folga. Mas cumpre a você fazer essa análise. Sobretudo, se você vai elevar essa carga a um nível muito alto. Você vai alterando a capacidade residual, você vai alterando o equilíbrio da máquina. O segundo termo importante é centro de gravidade.
Tente visualizar isto como um único ponto ao redor do qual um objeto está equilibrado em todas as direções. O centro de gravidade de uma pilha de tijolos de 0,371 metros quadrados seria exatamente no meio desta pilha. Uma empilhadeira descarregada e imóvel tem um centro de gravidade fixo, mas este ponto muda quando a mesma começa a trabalhar. O centro de gravidade se move para frente e para trás à medida que a torre é inclinada para frente e para trás. Se move para cima e para baixo à medida que a torre se move para cima e para baixo. O centro de gravidade da empilhadeira muda mais uma vez quando uma carga é adicionada a ela. A empilhadeira mais a carga agora tem o que chamamos de centro de gravidade combinado. Imagine-o como um único ponto de força máxima voltada para baixo, que se move para frente e para trás, para cima e para baixo, à medida que a empilhadeira trabalha. E aí, sabe o que acontece? A inobservância de um outro procedimento. Qual que é a altura que você deve carregar, transitar com a carga? Você já sabe, de 10 a 20 centímetros do chão. Aí a pessoa sai com a carga alta, mantém a carga alta, algo acontece, ela vai e soca o pé no freio. Sabe o que acontece? Você sabe o que acontece, meu amigo? A empilhadeira capota. Gera um acidente. Então, acidentes acontecem justamente por inobservância do princípio de equilíbrio. E outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. Pegou a carga, desceu a carga. Manda ela para o peito. A empilhadeira, ela tem algumas alavancas. Uma delas faz o quê? Que a carga tombe um pouco para o seu peito. Eu costumo falar aqui no curso, manda pro peito. Manda pro peito. Manda pro peito. Você tem mandado a sua carga pro peito ou você tem deixado ela reta? Deixou ela reta, pisou no freio, acidente. E aí, não é só o acidente. Aí, dos acidentes, dos males, dos menores. Por quê? Vai ter apenas, eventualmente, um dano material. Mas se você fizer isso novamente e for perdoado, tudo bem. Agora, se acontecer constantemente, você está inobservando o princípio do equilíbrio da empilhadeira. Uma regra básica. Então, a altura, ela influencia? É o fator determinante. Tem empilhadeiras que têm, uma quarta alavanca. E eu quero deixar aqui um exemplo para você verificar. Ela faz o quê? O garfo, a base, a estrutura, ela corre. Isso é muito útil também. Né? Só que também, por outro lado, gera um desequilíbrio ainda maior. Então você precisa, nesse caso, que a empilhadeira tem essa quarta manopla, que é a movimentação de toda a estrutura do eixo dela, redobrar a sua atenção. Porque esses são os dois principais fatores, a altura da carga e a disposição dela, da capacidade do centro da carga com o peso. Isso vai fazer com que a empilhadeira o quê? Desequilibre. O último termo a lembrar é o triângulo de estabilidade. A partir de cada extremidade do eixo frontal, trace uma linha até o meio do eixo de direção. Este triângulo, que tem como base o eixo dianteiro de direção, é chamado de triângulo de estabilidade. Se o centro de gravidade combinado, aquele único ponto de grande força voltada para baixo, permanecer dentro do triângulo de estabilidade, a empilhadeira se manterá estável. Mas se o centro de gravidade combinado se mover para fora desse triângulo, a mesma se torna instável e pode tombar. Vamos analisar algumas situações que podem ocorrer quando o centro de gravidade combinado se move para fora do triângulo de estabilidade. Se este se move para a frente do eixo de direção, a empilhadeira tende a se inclinar para a frente. Isto se chama tombamento longitudinal. Algumas ações que podem causar esse tipo de incidente são inclinar demais para a frente, erguer a torre muito alto, carga muito pesada, mover a carga muito para a frente, descer rampas de frente e parar bruscamente. Se o centro de gravidade combinado se mover para fora do triângulo de estabilidade em qualquer outra direção, a empilhadeira tenderá a tombar para o lado, o que chamamos de tombamento lateral. Algumas coisas que podem causar um tombamento lateral são deslocamento da carga para o lado, virar, andar rápido, calibragem desigual dos pneus, pisos ou terrenos irregulares, cargas não centralizadas e elevar muito a torre, com uma inclinação para trás.
O último conceito que todo operador deve entender é o que se chama de centro de carga. A distância a partir da face anterior dos garfos ou a partir da face anterior de um acessório até o centro da carga é chamado de centro de carga. A maioria das empilhadeiras tem garfos de 125 centímetros de comprimento e são especificadas a um centro de carga de 50 centímetros. Quando você carrega a carga mais à frente do centro de carga, você reduz a capacidade da empilhadeira, geralmente em quase 75 kg para cada 2,5 centímetros que você se afasta do centro de carga. Acessórios tais como extensões para garfos também mudam o centro de carga. Verifique a placa de identificação para obter informações a respeito da capacidade. Você as encontrará listadas em termos de carga e centro de carga a uma determinada altura de elevação. Muito obrigado e até o próximo encontro. Audio Jungle.